Oi, gente, bom dia, boa tarde, né? Também. É, Quero dar as boas-vindas aqui a todos vocês. Pedro, nosso primeiro menino aqui. Isso, Pedro, seja bem-vindo. É, Boa tarde, bom dia para todas vocês, meninas. E eu estou muito, muito feliz com os resultados dessas nossas primeiras atividades. Nós estamos indo aí para a terceira semana. E é uma alegria ver assim o agropecuário assim tão engajado nesse novo processo. Isso ressalta, gente, o quanto vocês estão dando uma resposta positiva para uma nova realidade profissional. Tá? Então, assim, eu entendo que se hoje estivesse fazendo um processo seletivo, que eu acho que não deixa de ser um processo seletivo, uma seleção dos melhores, eu diria que vocês estão entre os melhores, porque vocês estão realmente respondendo um novo processo, né? Eu acredito que, assim, a evolução que acontece no mundo, ela passa por essa nossa habilidade de, de dar uma resposta positiva frente a uma situação tão complicada que é a que a gente está vivendo, né? Então, assim, e vocês, então, seriam com certeza selecionados como excelentes profissionais, viu, gente? Por essa resposta rápida, por esse atendimento às demandas, por vocês. A gente pode entender uma muralha como invencível, ou então a gente pode sair tirando pedrinhas e destruir essa muralha, né? E vocês estão fazendo isso de forma a tirar pedrinhas por pedrinhas do dia a dia, aproveitar as oportunidades, tá? Então, parabéns. Eu queria iniciar essa aula de hoje, nessa semana, nossa terceira semana na modalidade não presencial, parabenizando todos vocês por essa resposta de adaptação, por essa resposta de dedicação, de empenho nessa novo processo de ensino e aprendizado, tá, gente? Então, eu acho que muito mais vocês estão entendendo aquilo que eu falei lá no começo do semestre, do ano, e eu venho falando isso em todas as minhas disciplinas, mais do que a gente estar preocupado, cadê o conteúdo explicadinho, o que eu estou aprendendo, né? Como eu estou aprendendo? E isso é uma responsabilidade não do professor, mas sim de cada um de vocês, alunos, tá? Então, a resposta para as atividades eu tenho organizado, gente, a gente trabalha muito mais nessa modalidade. Então, eu tenho organizado aqui as planilhas e realmente todo mundo tem realizado as atividades que estão sendo estabelecidas. Estou muito, muito feliz com a atuação de vocês como profissionais, viu, gente? Vocês são estudantes profissionais. Então, parabéns, viu? Parabéns. A nossa disciplina é Tecnologia de Alimentos, é a disciplina do semestre. Eu costumo dizer, eu não sou a cereja do bolo, porque vocês estão aqui no semestre de produção animal, todo mundo muito ansioso para aprender tudo sobre produção animal, e aí tem a disciplina de Tecnologia de Alimentos. Mas eu não sou a cereja do bolo, mas eu sou o chocolate de cobertura e o recheio, tá? Por quê? Porque a tecnologia de alimentos é aquela que agrega valor à produção agropecuária. Então, ela vai dar sentido a tudo que vocês produziram e essa agregação de valor ao que vocês produziram, né? Então, você só está cuidando das vacas na bovinocultura de leite porque tem gente que come leite e derivados, né? Então, essa daí é uma etapa bastante importante aí. Neuza, seja bem-vinda. Acho que a Neuza vai entrar. Isso, Neuza, seja bem-vinda, Neuza. Matar a saudade aqui da professora Heloísa. Então, então, é importante vocês entenderem do processamento. E o processamento que a gente traz hoje, seguindo aqui o nosso plano de ensino, gente, eu queria só ressaltar que teve uma aluna, a Bruna, que fez a geleia de morango em casa, me postou as fotos, eu fiquei muito feliz, sabe?
foi a nossa atividade prática proposta da semana passada, e ela fez, e todo mundo na casa dela gostou bastante, e é uma atividade prática muito fácil de ser realizada, e ao mesmo tempo ela agrega bastante valor, ela tem saída. A geleia, gente, do ponto de vista de consumo e comercialização, ela tem bastante valor, tá? Então, você não precisa fazer muita coisa para vender uma geleia de morango. Você não precisa fazer muita coisa. Quem está curioso, gente, fala sério. Neuza. Para que as geleias sejam comercializadas. E a geleia é uma forma de conservar a fruta por mais tempo. Não só congelada, não só na forma de doce, mas também na forma de geleia, né? Então, essa foi a nossa atividade prática da semana passada, proposta no nosso plano de ensino. Outra que a gente vai utilizar muito, né, e que é extremamente importante, é a aula de hoje. Inclusive, a aula prática de hoje vai vir em sua, viu, Gabi? As fotos lá, Carla Carolina, na verdade. É a Carlinha que vai executar para a gente, e aí eu aguardo as suas fotos. Mas deixa eu explicar primeiro o que você vai fazer e postar para a gente lá, já que você tem aí na propriedade várias hortaliças, né? Não é isso, Carla? Você tem aí várias hortaliças. Tem? Aham, tenho. Então tá. Tem Então um que você vai. acabou de nascer. Tá lindo. E você vai ser a que vai postar para a gente aí essas fotos, tá? Uhum. Então, a nossa aula de hoje, gente, eu estou indo agora para a apresentação, e aí eu preciso que, se alguém pedir permissão, se alguém entrar, vocês coloquem para mim, abre o áudio e me avisa, tá, Carlinha? Porque eu fui tentar colocar no celular, igual o Ok. professor Adilson faz, e deu um eco, ficou apitando, tá? Então, não foi possível assim com os dois juntos, não, tá? Então, aí você abre o áudio e me avisa, que eu vou passar aqui a proposta da aula prática de hoje, tá? Gente, então, a proposta da aula prática de hoje é a secagem e a desidratação. Não é um método novo, tá? Ele já existe faz muito tempo, mas é um método extremamente importante, tá? Principalmente que a gente entenda e domina os aspectos teóricos de fazer, né? Principalmente de boas práticas. A gente tem um capítulo de livro que fala sobre o método de camada de espuma, extremamente prático de ser executado e que possibilita a gente fazer produtos em pó de forma mais barata, tá? Porque hoje, para fazer os produtos em pó, a gente geralmente usa equipamentos como spray dry e eles são muito caros, né? Eles são industriais e são muito caros. Mas essa metodologia a gente conseguiu fazer de uma forma barata e usando os nossos desidratadores de cabine, por exemplo, tá? Por que a desidratação e a secagem são métodos importantes? Primeiro, porque ela visa garantir a segurança alimentar e nutricional. Segurança alimentar, que o produto desidratado, gente, ele pode ser consumido com maior tempo. Por quê? Porque você tirou um dos fatores que afeta a qualidade dele, que é a água. E do ponto de vista nutricional, todo produto desidratado, ele concentra nutrientes. Então, se você precisasse lá ingerir um cacho de uva, você, em contrapartida, quando você desidrata, basta comer 4 uvinhas passa, que ele vai te dar o mesmo valor nutricional, tá? Por isso que tem que tomar cuidado, porque ele acaba engordando, né? Tem gente que sai do leite para o leite em pó. E aí, lá no leite em pó, tá assim, 2 colheres em 1 litro. Ah, não, isso vai ficar muito aguado. Aí você enche o copo e completa com água, né? Enche o copo de leite em pó e completa com água. Ou seja, esse alimento ele vai te engordar, porque nutricionalmente ele está concentrado. Tá? Ele está concentrado. Então, é importante avaliar esses aspectos aí. Garante segurança alimentar e garante também segurança nutricional, principalmente porque concentra
os nutrientes, tá? Quando a gente pensa do método de conservação por desidratação, secagem e desidratação, é muito utilizado na agropecuária, né? Então, eu tive lá na fazenda com os meus pais e nós colhemos o café. Você colhe o café e você deixa ele secar. E aí a secagem ela pode ser natural, ela pode ser feita usando equipamentos. Como a nossa região aqui é cerrado, não tem problema com umidade nem com chuva nessa época de colheita, então a gente seca ao ambiente, né? Mas a secagem natural, ela precisa de áreas, grandes áreas. Então, a gente tem a área lá do terreirão de secagem. Dependendo da colheita, a gente tem que escalonar. A colheita, ela é feita manual, é feita mecânica, então ela é muito rápida. Seu fator limitante de colheita acaba sendo a área de secagem. O terreirão já está cheio. E uma secagem dos grãos, por exemplo, de café, gasta aí em torno de 15 dias e tem todo um aspecto de, por exemplo, a gente tem que mexer. Ao final do dia, por causa do sereno, a gente junta, cobre com lona, e aí a gente vai fazendo esse processo de secagem natural, levando as condições, considerando as condições ambientais, né? Em locais em que você, por exemplo, não dá para fazer esse processo de secagem natural para soja, porque imagina lá a quantidade de soja que é produzida, a questão da colheita que tem que ser realizada muito rapidamente, soja, milho, né? A colheita, trigo, tem que ser feita uma colheita de forma bem rápida, os equipamentos são muito eficientes de colheita, e aí você tem uma área necessária para secagem. Isso inviabiliza completamente a questão do aspecto de colheita. Logo, nesse tipo de cereais, é fundamental que seja realizada a desidratação, a secagem em equipamentos. Por quê? Porque aí vai mais rápido, tá? E por que é importante desidratar, secar o alimento? Por conta da umidade. A umidade, a água presente no alimento, ela serve tanto para crescimento de micro-organismos, como ela serve também para reações químicas indesejáveis. Nos grãos, por exemplo, como milho, soja, além de crescer micro-organismos, você ainda pode oxidar gordura, porque eles contêm um teor de lipídios elevado, e se você deixar a água lá, oxida, né, esses lipídios. E isso pode diminuir ali a qualidade daquele grão, daquele cereal, tá? Então, é importante retirar a água dos alimentos para garantir aí que alterações químicas não aconteçam, alterações enzimáticas não aconteçam, nem crescimento de micro-organismos, tá? É importante observar, né, já que a gente está falando de grãos, que tem um valor de umidade ideal, né? Então, para café, por exemplo, é entre 10% e 12%, né? Sendo o ideal aí 11,5%. Por que isso? Gente, porque se ficar muito abaixo de 10, você está perdendo peso no grão. A água pesa, e aí a gente recebe, né, esse grão que a gente produziu em peso, né? E se você abaixa muito, você está perdendo em peso. E se estiver acima de 12, aí já está com muita água, vai favorecer reações, vai favorecer crescimento de micro-organismos. Então, é importante observar isso. Por isso é que essa etapa de desidratação na vida de vocês de agropecuária vai ser extremamente importante, né? Então, se vocês forem trabalhar aí em casas agropecuárias, um dos fatores importantes a serem observados no armazenamento é as condições do ambiente, né? Por quê? Porque produtos como ração não podem ficar expostos em locais muito úmidos, porque senão absorve umidade e aí compromete a qualidade dessa ração. Então, é fundamental que seja observado as condições de armazenamento, de embalagem adequadas para garantir também que esse teor de umidade seja mantido, tá? Então, a secagem natural, ela tem como vantagem o custo, e porque é barato, né? Você não depende de equipamentos, você tem as condições ambientais. Mas tem como fatores indesejáveis a necessidade de grande área, a necessidade de sol. Então, por exemplo, você não controla a temperatura do sol, né? Por isso é que, por exemplo, lá no terreirão,
a gente tem que ficar sempre mexendo o café no terreiro, porque dependendo da temperatura do dia, à tarde, por exemplo, se você não mexer, vai queimar o grão. E aí isso vai dar defeito na bebida, né? Então, assim, você tem que ficar fazendo o processo de mexer, porque você não controla a temperatura do natural, da secagem natural. Tem o problema de insetos, né? Tem o problema de roedores, de pragas, de uma forma geral, porque você não controla as moscas, os animais que vão lá, né? Então, assim, se você pensar no café ainda é mais seguro, mas e se você pensar no cacau, que vai dar origem ao chocolate, né? Então, assim, é difícil você fazer uma secagem natural controlada, isenta de pragas, já que fica no ambiente, né? Então, assim, você está expondo aquilo ao ambiente. Aqui, outra questão também é aquela secagem de carnes que os açougues costumam fazer, né? A tal da carne de charque, a carne de sol, em que eles penduram e enchem de mosca. Aí, para não encher de mosca, eles colocam uma telinha e um ventilador, né? Mas ali é uma secagem natural que você não tem controle das pragas, né? Então, é importante observar isso. E, por outro lado, a desidratação, apesar de ser mais caro usar energia, mas você tem uma série de vantagens. Primeiro, você controla a questão das pragas. Você controla a temperatura, a velocidade do ar, gente, olha, isso aqui é fundamental. A umidade dentro do secador também é controlada. A gente, então, controla os fatores de secagem e é um processo muito mais rápido, não requer grandes áreas, né? Então, para a soja, para o milho, para o trigo, ela viabiliza esse nosso modelo de colheita que a gente tem hoje, né? Então, a desidratação artificial ela é extremamente importante. Gente, secagem e desidratação são itens de agregação de valor a qualquer matéria-prima agropecuária de origem vegetal e animal também. Por quê? Porque a gente está falando do bacalhau, a gente está falando tem a carne, o charque, a carne de sol, que também passaram pelo processo de desidratação. Tá? Então, assim, ela tanto o leite em pó, né? Então, assim, tanto na área animal quanto na área vegetal, a gente aplica esse método de conservação e esse processo de agregação de valor por secagem e desidratação, né? Gente, eu coloquei aqui 2 vídeos que eu acho muito interessantes de vocês assistirem. O primeiro é um vídeo explicativo, pequenininho, bem pedagógico, que vai falar isso aqui sobre a teoria da desidratação e da secagem. E esse segundo, gente, é um top para você fazer um desidratador, um secador de cabine aí na sua propriedade, aí na sua casa, e a partir de agora sair ganhando dinheiro, tá? Então, eu quero vender morango desidratado, eu quero vender abacaxi desidratado. Então, assim, ele vai mostrar lá no final da aula aqui, eu abro o link para vocês me acompanharem aqui, porque eu acho, eu encontrei esse vídeo no YouTube muito didático, tá? Inclusive do Globo Rural e uma instituição de pesquisa lá para fazer esse nosso secador de cabine, tá? Usando uma caixa de isopor, usando os canos de PVC, tá? Usando essas esteirinhas de geladeira, tá? Então, assim, é um método bem fácil aí, tá? Como é que vamos propor aqui a questão da secagem em cabine? Essa secagem em cabine, essa proposta aqui é aquela que a gente faz lá na nossa aula prática, tá? Então, eu vou dar o exemplo aqui da banana, mas pode ser feito para qualquer fruta, qualquer vegetal, qualquer hortaliças, tá? Esse método aqui. Então, primeiro, a gente vai, no caso da banana, a gente vai despencar, a gente vai lavar e a gente vai descascar.
Professora, a recomendação é que depois de descascada e lavada, a gente coloca na solução de hipoclorito. E aí, gente, vamos para uma análise crítica aqui. A banana, ela é uma fruta em que fica suspensa. Então, não tem muito contato com o chão, com terra, com o chão. Além disso, ela vem protegida numa casca, né? Então, aí a gente ainda vai descascar. Logo, a contaminação no fruto é pequena. Então, a gente pode não aplicar hipoclorito? Isso, gente, pode não aplicar hipoclorito. Agora, por exemplo, eu quero secar a beterraba, eu quero secar a cenoura, o inhame, a batata. Isso são tubérculos, gente, que ficam depositados no solo, né? A gente tira eles estão enraizados no solo, são raízes. Então, a gente tira mandioca, a gente tira ele do solo e ali a gente, dependendo da adubação, se você usou adubação orgânica, dependendo do tipo de solo, seu contaminante, da água de irrigação, seu contaminante, ele pode ser, o nível de contaminação ali pode ser elevado. Então, gente, nesses casos aí, a gente vai colocar o ppm. Mas eu faço aqui a irrigação, a Carlinha faz lá a irrigação na casa dela, e ela utiliza uma água tratada, né? E aí os folhosos dela não têm contato com o solo, a água de irrigação é tratada, então não tem necessidade do hipoclorito. Mas se você não tem certeza da qualidade da sua água de irrigação, já entra em contato com a terra, as sujidades, aí, gente, recomenda-se sim colocar a solução de hipoclorito, tá? Então, a adição de solução de hipoclorito, vocês têm que analisar o risco, tá? É importante aí que vocês analisem o risco. A solução de hipoclorito, ela é a solução autorizada pelos órgãos de vigilância sanitária para uso em alimentos. Tanto que toda a nossa água de processamento, ela recebe aí 5 ppm de hipoclorito. Então, a água que a gente trabalha na unidade processadora de alimentos, ela tem que ter a solução de hipoclorito, tá? Por lei. E essa lavagem aí, eu recomendo que vocês façam essa análise, tá? Professora, por que esse cuidado? Gente, porque a solução de hipoclorito, ela também reage com os aminoácidos, com a proteína dos alimentos e forma cloramina, né? Cloramina, ela tem seus efeitos carcinogênicos ou potencialmente carcinogênicos. Então, é importante observar aí essa necessidade mesmo de hipoclorito ou não. Então, você vai verificar isso a partir do seu risco de contaminação, tá? Então, tá, passamos aí a discussão com relação ao hipoclorito. Então, a gente já lavou, sanitizou se necessário, enxágua e vamos para o corte, né? Você corta a banana ou os vegetais na forma que você desejar para que seja realizado aí a secagem, tá? Então, cortou, a gente vai colocar nas esteirinhas e na esteirinha a gente leva para o desidratador, tá? Esse desidratador, ele consiste numa fonte de calor, que é utilizado, inclusive, aquelas serpentinas de chuveiro, tá? Um ventilador para que o ar circule, lembra que eu falei que um aspecto importante da desidratação é a velocidade do ar, e tem que ter essa saída aqui, para que o ar de dentro úmido saia e o ar seco de fora ele entre. E aí você controla aqui embaixo a temperatura que você deseja para secar, tá? Esse daqui, gente, é um método bastante utilizado. Esse videozinho aqui vai ensinar você a fazer um secador de cabine, tá? Então, esse aqui é um método importante aqui que a gente tem disponível de secagem prático, rápido de ser utilizado, tá? Um outro método que a gente propõe aí para vocês é a camada de espuma. O que consiste? Eu tenho lá acerola e quero fazer acerola em pó. Mas um spray dry é muito caro. Então, a gente pode usar esse método. O que é isso? Você faz a polpa daquele alimento que você quer secar. Polpa de banana, polpa de acerola,
polpa de morango, né? Então, você pega a polpa, né? E depois que você pegou a polpa, professora, eu quero fazer batata doce em pó. Dá para fazer por esse método, tá? Então, você vai cozinhar, vai fazer o processo. A batata doce é um tubérculo também. Então, você vai lavar. Depois de lavar, você vai colocar na solução de hipoclorito, porque ela é um tubérculo, o risco de contaminação é grande. Aí, depois você vai cozinhar. Depois que você cozinhou, você vai espremer ou homogeneizar, ou bater no liquidificador, no processador. Aí, com aquela pasta, né? Então, com a polpa ou com aquela pasta, você vai colocar 300 gramas dessa polpa com 45 gramas de um emulsificante, aquele Emustab que faz sorvete. Esse Emustab, no final, ele só vai dar volume, vai gerar uma espuma para facilitar a secagem, mas ele não vai dar gosto no final. Então, você vai pegar 300 gramas da polpa da fruta que você quer desidratar, mais 45 gramas do tal do Emustab, né, que é um emulsificante. Para que eu estou usando o Emustab? Porque eu preciso fazer com que vire uma espuma para facilitar a saída da evaporação da água, tá? Então, por isso é que é chamado de secagem por método de espuma, porque a gente vai fazer uma espuma e a partir da espuma a gente coloca numa forma, num refratário e traz aqui para o desidratador. Professora, eu quero fazer essa desidratação aqui em casa e eu não tenho esse secador de cabine. Então, eu vou misturar os dois métodos. Eu vou misturar o método da camada de espuma e o do micro-ondas. Gente, top, viu? É uma pesquisa muito interessante, porque aí na tua casa você tem o micro-ondas e tem a fruta que você quer fazer com que vire pó. Você compra lá, gente, esse Emustab é aquele para sorvete. Tem em supermercado e tem também naquelas lojinhas de produtos, né? Ou então você pode pedir ali na internet que eles entregam aí na tua casa, né? Então, assim, você pega lá, compra o Emustab, inclusive na internet vai estar até mais barato. Compra o Emustab e faz aí usando a espuma e secando a espuma no micro-ondas, tá, gente? Acho que vai ser uma mega de uma experiência. Porque hoje a gente faz, né? Hoje lá na escola, e esse método que eu proponho aí, a gente faz usando que a gente inclusive publicou no livro, a gente faz utilizando o secador de cabine. Mas é interessante verificar aí como o micro-ondas ele nos ajudaria nessa secagem aqui. Seria até um experimento novo, um projeto novo aí, viu, gente? Fazer o camada de espuma com a secagem, com a desidratação em micro-ondas. Para finalizar, né, que assim, eu sei que a gente começa a ficar menos focado quando a gente está nessas aulas virtuais, e quando fala que está finalizando, melhor ainda. Essa aqui é a proposta que eu vou pedir para você fazer aí, Carlinha. Inclusive, dá para você fazer ainda hoje aí. Então, vocês podem fazer, no caso, você pode escolher qualquer hortaliças aí. Vamos fazer a couve desidratada ou então o cheiro verde, que você deve ter aí. Então, a gente vai lavar a couve, lavar o cheiro verde adequadamente, água corrente. No caso, como a gente quer ir natural, a gente não vai colocar. Aqui a minha proposta é associando dois métodos, o micro-ondas mais a desidratação osmótica, para explicar aqui para vocês esses dois métodos, né? Mas no caso aí, Carlinha, nós vamos fazer só com a verdura mesmo, a hortaliça, couve ou outra folhosa que você tiver aí, como cheiro verde, tá? No caso de cenoura, batata inglesa, batata baroa, abóbora japonesa, pimentão, inhame, cebola, cará, alho, tudo dá para fazer, e aí eu recomendo que vocês façam essa solução osmótica. O que é uma solução osmótica? É você pegar o sal de cozinha, colocar na água, né? E aí ali embaixo a gente vai fazer uma solução 50%,
E aí você corta adequadamente as verduras que você quer desidratar, coloca na solução, e como a solução ela está saturada de sal, a água do alimento ela vai sair do alimento e vai passar para a solução. E era isso que você queria, que você já tirasse parte da água. Então, o tomate seco, ele é feito com o auxílio do agente de desidratação osmótico. Então, você vai fazer uma salmoura, que é essa solução saturada de sal, e aí você pica o tomate, tira o miolo, coloca nessa solução saturada de sal. Há muito tempo? Não, gente, não pode ser muito tempo, porque se ficar muito tempo, lembra que isso daqui é um meio. No início, a água sai para a solução salina, e se você deixar muito tempo, o sal começa a entrar, e aí corre o risco do produto ficar muito salgado. Então, não pode deixar muito tempo, tá? No caso das frutas, a nossa solução, o nosso agente osmótico já é o açúcar, não é o sal, né? Então, a gente vai fazer uma solução saturada de açúcar, a gente vai colocar o abacaxi, o mamão, a goiaba, a maçã, o que a gente quiser desidratar. E aí, quando você colocar nessa solução de açúcar, a água vai sair do alimento e passar para a solução. Não pode ficar muito tempo, porque senão o açúcar entra e aí vai ficar doce a fruta demais, tá? Uma etapa importante, gente, aqui para desidratação em micro-ondas é que as amostras têm que ser cortadas de forma padronizada. Você não pode ter uma grande e uma pequena, tá? Você tem que ter todas do mesmo tamanho. Por quê? Porque quando você colocar no micro-ondas, você vai colocar lá 2 minutos no micro-ondas, numa determinada potência, conforme a velocidade que você quer desidratar. E aí, se você tiver um pedaço grande e um pedaço pequeno, eles vão secar em tempos diferentes. Então, o pequeno seca mais rápido e o grande seca mais lento. E aí, se você colocar os 2 minutos, acontece do pequeno queimar e do grande não desidratar. Gente, isso aí é tão importante. Vamos voltar lá para os grãos, né? Quando você vai fazer a secagem, é importante antes você peneirar por tamanho. Por quê? Porque na hora de secar, se você coloca todos de tamanhos diferentes para secar, vamos entender lá o café, né? Você tem um café com uma peneira maior e um café com uma peneira menor. E aí você leva para a torragem. A temperatura é a mesma lá dentro, no grão grande e no grão pequeno. Aquela temperatura naquele tempo pode fazer que o grão pequeno torre demais, queime, e o grão grande torre de menos, não fica torrado o suficiente. E aí você passa a ter os defeitos. Então, é importante padronizar, sim, por tamanho. Peneira antes, para que você tenha um tamanho mais padronizado, uniforme, tá? Um outro aspecto importante, quando a gente vai secar, sobretudo, as hortaliças, né, as verduras, é a gente realizar o tratamento térmico. Batata, por exemplo, escurece, maçã, por exemplo, escurece, banana escurece. E aí eu não quero, por exemplo, no caso da banana, a minha memória sensorial já é para uma banana passa escura. Mas para batata, para maçã, a maçã chips, eu não quero ela escura. A batata chips, eu não quero ela escura, eu quero ela clarinha. Então, para evitar esse aquecimento, esse escurecimento, a gente tem que fazer o famoso branqueamento térmico. Ele é famoso, mas pelo nome corriqueiro aí, que é o tal do choque térmico. Gente, choque térmico é para os leigos, para vocês, técnicos agropecuários que fizeram a disciplina de tecnologia de alimentos, chama branqueamento. Consiste o quê? Você aplica vapor ou água quente e depois você resfria rapidamente, né? Então, você coloca no vapor ou na água quente por um tempo bem pequeno, só para inativar as enzimas, só para fixar a cor, só para melhorar a textura, né? E aí depois você resfria
né, com água corrente ou com água fria, para evitar o cozimento excessivo, tá? Então, isso daí é o branqueamento. Ele não é um método de conservação sozinho, tá, gente? Ele é só um pré-tratamento, tá? Quais são os objetivos? Primeiro, reduzir os micro-organismos contaminantes superficiais, melhorar a textura, eliminar o ar de dentro dos tecidos, fixar a cor, né? E inativar enzimas inconvenientes, que poderiam ser responsáveis pelo escurecimento, por exemplo, tá? Pode ser feito com vapor ou com água. Então, por exemplo, se eu for desidratar a maçã, é recomendado eu fazer o branqueamento. Se eu for desidratar a batata inglesa, eu tenho que fazer o branqueamento. Se eu for desidratar, por exemplo, a batata doce, muitos escolheram aí para fazer o podcast A Batata Doce, a gente vai fazer o branqueamento, tá? Então, esse branqueamento é importante nas frutas e nos vegetais que têm essa capacidade de escurecer, né? Tem as enzimas polifenol oxidadas que têm a capacidade de escurecer. Então, gente, associada aqui a desidratação por micro-ondas, a gente está associando a desidratação osmótica, tá? Então, por que desidratação osmótica? Porque a gente vai colocar numa solução saturada, seja ela de sal, seja ela de açúcar, para que a água saia do alimento e passe para a solução, tá? Tem que ser num tempo curto, e aí está recomendando 30 minutos, para que não aconteça de o sal entrar no alimento, do açúcar entrar na fruta, tá? Então, como é que a gente vai fazer aí essa proposta? A gente pega 1 litro de água, coloca lá 3% de sal e vamos deixar 30 minutos a 40 graus Celsius, né? É importante que essa água ela não esteja fria, que ela esteja morninha. 40 graus é um morninho, para você conseguir facilitar esse processo de desidratação, tá? Depois que colocou na solução, ó, por exemplo, tomate seco tem que fazer isso daqui, tá? Berinjela desidratada tem que fazer esse processo de desidratação osmótica, tá? Para melhorar ali a velocidade da secagem, tá? Aumentar a velocidade da secagem, para não demorar tanto tempo secando. No caso de frutas, a gente vai colocar 500 gramas de açúcar em 500 ml de água, e isso é uma solução saturada 1:1, dá aí em torno de 57 graus Brix, que é a porcentagem de açúcar nessa solução. Se você tiver frutas como maçã, banana, pode-se colocar o ácido cítrico, que é o famoso limão, suco de laranja. Não é isso que a gente coloca na salada de fruta para ela não escurecer, né? Então, a gente pode colocar ali o ácido cítrico também nessa solução para ela não escurecer, evitando aí que as enzimas... Porque enzima, gente, para agir, tem um pH ótimo. Quando você muda o pH ótimo da enzima, ela deixa de agir. Da mesma forma, se você colocar em água, você também evita o contato com o oxigênio, e aí a polifenol oxidase também não consegue fazer o escurecimento, tá? Por isso você coloca lá o suco de laranja, ou então a água na salada de fruta, tá? Para evitar o escurecimento, sobretudo da maçã e da banana, tá? Colocamos ácido cítrico, colocamos a solução saturada, a água vai sair da fruta e vai passar para a solução. Deu 30 minutinhos, tira, e aí você retira o excesso de água, né? Ou então deixa escorrer numa peneira e leva para o micro-ondas, tá? Então, você pode usar aí qualquer tipo de micro-ondas, eu só estou dando uma sugestão aqui do que a gente tem lá no nosso laboratório, né? Mas pode ser qualquer tipo de micro-ondas. Lembrando que vocês vão ter que aprender a mexer ali na potência, né? Você tem potência de 60, 80 e de 100 watts. Vai influenciar a potência? Vai, gente, na velocidade e no tempo, né? De secagem. Então, numa potência de 100, se você cortar tudo bem pequenininho, assim como tá esses casos aqui que foi ralado, né? A ideia, quando a gente fez esses aqui ralado, era fazer
aquelas sopas desidratadas, né? Então, aí a gente ralou tudo, porque depois era só misturar em água e ela reidratava e saía uma sopa de verdura mesmo, não só os pozinhos da morte, né? Então, com as verduras mesmo desidratadas, inclusive com um valor nutricional maior, né? Então, assim, nessa forma aqui que a gente ralou, colocar numa potência de 100, vai queimar muitas áreas, porque a gente não consegue ralar de uma forma homogênea, uns fica grande, outros fica pequeno. Então, recomendo aí uma potência de 80 ou uma potência de 60 lá no seu micro-ondas, tá? E aí, quais são os tempos, né, gente? Então, couve os branqueamentos necessários, é colocar no vapor por 30 segundos e depois colocar para resfriar, né, rapidamente. Coloca lá na solução de desidratação osmótica por 30 minutos, depois tira da solução, retira o excesso de água e leva para secagem em micro-ondas por 4 minutos na potência de 60, viu, gente? Olha aqui a potência. E assim, a gente tem uma sugestão para cada um dos vegetais que a gente pesquisou aqui, que a gente fez. O que eu queria que a Carlinha fizesse, né, Carlinha? Eu queria que você pegasse a couve ou a salsinha em cheiro verde, que você lavasse adequadamente, higienizasse, retirasse o excesso de água, né? Ou deixando ali no escorredor, ou sacolejando, colocasse no prato do micro-ondas, colocasse seu micro-ondas na potência de 60 e deixasse lá 4 minutos. Mas não deixa de uma vez 4 minutos, tá? Por quê, gente? Se você deixa de uma vez 4 minutos, dependendo do seu micro-ondas, ou da forma como você cortou, ou do tamanho da folhinha, você pode ter uma secagem desigual. Então, vai ser 4 minutos, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 2 minutos primeiro, verificar, virar a folhinha, aí depois a gente vai colocar mais 2 minutos. E aí a gente vai observar se toda a água secou. Se nem toda a água secou, Carlinha, aí você vai colocar mais 1 minuto até ela secar todinha, tá? O bom de secar o cheiro verde e a salsinha no micro-ondas é que ele fica com a folhinha certinha, sabe? Com o formato certinho. Então, do ponto de vista hoje da gastronomia, dos chefes de cozinha, ficaria muito bonito no prato se você tivesse aí essa salsinha desidratada. Então, mais ou menos assim, você vai pegar um prato, ou pode ser o próprio prato do micro-ondas, tá? Coloca as folhinhas aqui, Carlinha, que você vai desidratar, coloca na potência de 60 lá no micro-ondas e vai colocando de minuto a minuto. Esse aqui foi o que a gente fez com as frutas, né? Lembra que eu falei para vocês da questão de padronizar? Aqui as meninas tentaram padronizar, mas não foi o suficiente. Essas daqui, ó, ficaram mais finas que essas daqui. Em consequência, se você coloca lá direto, essas aqui queimam. Então, é por isso que a gente tem que colocar, por exemplo, vai dar 4 minutos, mas eu coloco 2, observo se essas aqui já desidrataram, que aí eu tiro. Aí eu coloco o restante dos 2 para desidratar esse resto aqui, tá? Lembrando que cada fruta, cada vegetal vai ter o seu tempo aí de secagem. Olha, aqui na maçã, elas conseguiram padronizar mais as fatias. Na goiaba, olha, teve espessuras que queimaram, né? Então, é importante vocês, durante o processo do micro-ondas, você ir colocando os tempos paulatinamente, né? Devagar, porque senão eles vão queimar. E aí, esses aqui que já desidrataram, você tira do processo, tá? Você já tira do prato, porque eles já secaram, tá? Então, essa daqui foi a nossa proposta. Eu vou só entrar aqui no link, viu, Carlinha?
faz lá para nós, tira uma fotinha aí, manda lá no grupo. Isso é super mega rapidinho de fazer. E é uma desidratação que, por exemplo, é uma alternativa para gente que às vezes dá muito cheiro verde, a gente colhe bastante dos folhosos, não comercializa tudo, e aí geralmente vai virar perda. Se a gente faz essa desidratação em micro-ondas, a gente agrega valor e evita que isso aí vire perdas, né? Então, aqui, gente, esse daqui, olha o que eu faço, viu, gente? Eu venho aqui normal, eu não tenho paciência. Eu vou colocar 1.5, tá? Essa é a minha recomendação. Aí, gente, aqui ele vai explicar como faz um desidratador. Achei muito, muito legal, gente. Aí, ó. Hoje eu tô com um probleminha na minha internet, professora. Tá caindo. Rapidinho. Esse é o... Oi, Carlinha. Esse é o... Quem tá falando? Oi, Carlinha. Você estava falando, Carlinha? Carla? Não estamos te ouvindo. Então, gente, esse aqui é o vídeo, né, que vai explicar vocês fazerem em casa. PVC, pedras, tubas de 90 graus e cantoneiras de alumínio, que vão ser parafusadas nos tubos para servir de suporte. Tudo foi cortado com arco de serra, ainda vamos no bolo. Passo a passo, dando as coisas por inteiro. E aí, é só encaixar essas bandeiras nessa estrutura de PVC. Se o produto for mais fatiado, aí você pode colocar até mais bandejas para ter uma maior capacidade de secagem. Com a estrutura pronta, é hora de preparar os alimentos. O açafrão é cortado em fatias fininhas. O tomate vai sem as sementes. Assim como a maçã, que deve ser cortada em rodelas. Professora, tá ruim, é só raspar a película. Aí vai... Não, esse daqui é porque tá correndo também. Isso aqui é só para mostrar para vocês que é possível vocês fazerem, né? É possível vocês fazerem em casa, né? E é o link que eu recomendo aí. Não só a desidratação em micro-ondas, mas como também essa secagem em cabine, tá? Então, é o link que está dentro lá da nossa área, tá? Então... Professora? Oi, Carlinhos. Eu quero falar com a senhora que minha internet tá caindo toda hora, eu não tô conseguindo acompanhar muito. Não, mas você vai estar gravado, viu, Carlinha? Aí, o que eu quero só é que você poste essas fotos aí. Você tem um micro-ondas aí, Carlinha? Tenho sim. Então, aí você vai postando passo a passo. Pega lá, por exemplo, a folhinha de cheiro verde ou de couve, aí coloca lá, faz a higienização e coloca no micro-ondas na potência de 60. Só escolhe lá a potência de 60 e coloca no micro-ondas. Neuza, você já fez isso lá na nossa agroindústria, né, Neuza? Você secou com a gente, não foi? Ei, tem que abrir o áudio, Neuza. Abre o áudio aí. E aí, Carlinha, você vai ver que é super fácil. Não, pode deixar que eu vou fazer sim aqui. Aí eu vou mandando passo a passo. E posta lá para mostrar para o grupo, incentivar. Gente, essa prática que eu proponho para vocês é algo que dá para ser feito e agregar um valor muito grande nas nossas matérias-primas. Não foi, Neuza, que você fez? Professora, a gente fez com frutas, né? Fizemos com maçã, com banana, e abacaxi. Pois é. E, gente, tomate seco hoje ele vende muito. E a gente, às vezes, perde muito tomate, né? Isso. Isso, Neuza. Obrigada por estar aqui, viu?
Ô, professora, tô com saudade, viu? Seja bem-vinda aí, viu? Então, gente, essa daí é a nossa proposta para essa semana. Mas antes, e aí, Carlinhos, eu vou divulgar aqui, essa semana não temos uma atividade avaliativa dentro da disciplina, né? E aí, por quê? Porque, na verdade, a atividade avaliativa, ela é integrada, viu, gente? Como integrada? Integrada com as outras disciplinas de bovinocultura, suinocultura, avicultura, né? Então, o que é a atividade dessa semana, tá? Gente, amanhã, dia 19, às 14 horas, a gente vai ter essa webconferência aqui com as debatedoras, né? Doutora Charlie, doutora Alice, doutora Lise, e também pesquisadora, né? A doutora Helenice, pesquisadora de suíno e aves lá, e elas vão falar de bem-estar animal e segurança do alimento, tudo a ver com tecnologia, né, gente? Por quê? Gente, o bem-estar animal vai refletir na qualidade da carne. E a segurança do alimento é que hoje a preocupação com doenças que podem ser vinculadas com o alimento, o coronavírus começou lá com o consumo de um alimento, gente. Então, assim, a transmissão dele, né, a forma de propagação inicial dele foi pelo consumo de alimento. Então, isso daqui nada mais é do que atual. E aí, professora, mas eu vou estar lá na live, gente, mas o que vocês precisam me mandar? Assim que vocês entrarem na live, que ela começar, você escreve lá um boa tarde no chat e tira um print. Ó, gente, tira o print e me envia. Pode me enviar lá pelo Google Chat, pelo Google Sala, pode me enviar pelo e-mail e pode me enviar também pelo WhatsApp, tá, gente? Então, eu vou postar isso no e-mail, eu vou postar isso no e-mail. Professora, eu não consegui estar na live, porque nessa hora aí, às 14 horas, não deu para eu estar lá dentro da live. Como é que eu faço? Tá? Então, na verdade, eu acho que o link vai estar disponível posteriormente, né? E aí você assiste, e aí você me posta, me faz lá um parágrafozinho, resumo que você assistiu a live, né? Ou participou da live. Mas o importante é estar lá no dia 19, às 14 horas na live. Se você realmente não puder, procura o link depois. E se não tiver o link, aí eu vou passar um texto para vocês não perderem essa atividade aí, tá? Então, essa é a proposta para a semana. Professora, mas isso daí é muito complicado, mas, gente, é uma mega oportunidade de vocês integrarem todo o conteúdo do semestre. Tá? É uma mega oportunidade. Seja o conteúdo de avicultura que você está vendo, de suinocultura, de bovino, né? Então, você vai juntar todos os seus conhecimentos aí participando dessa live, tá? Gente, essa é a semana do meu aniversário. A Neuza esqueceu de desligar o áudio. Essa é a semana do meu aniversário. Eu estou muito feliz de estar comemorando o meu aniversário com vocês, essa semana do aniversário com vocês. Sempre foram vocês, viu, gente? E eu... Eita, desliga aí pra gente o áudio da Neuza. Desliga aí pra gente o áudio da Neuza. Como é que desliga? Neuza, você esqueceu o áudio, Neuza. Isso. Aí, Neuza. Então, assim, muito feliz mesmo de estar comemorando a semana do meu aniversário com vocês. E sempre foram com vocês. Eu adorava, assim, era parte de mim levar vários bolos e cantar vários parabéns com todas as minhas turmas, porque vocês são muito importantes para mim, viu, gente? Cada um de vocês faz parte da minha oração e são muito importantes para mim, viu? Muito obrigada pela presença de vocês aqui, tá? Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, professora. Obrigada, Carlinha. E vou interromper aqui a gravação
E aí eu vou estar disponível